Olá, minha gente, estamos de volta hoje com o dia 4 da unidade 10. Espero que você esteja sendo profundamente abençoado e enriquecido com o estudo que estamos tendo ao longo dessa semana. Hoje nós veremos um dos eventos mais tristes na vida de Israel durante a sua peregrinação no deserto. E nós encontramos essa história em Números 11 a 14. Os israelitas eles estavam caminhando pelo deserto e eles estavam adotando um estilo de vida de murmuração, acerca de quase tudo. E aqui nesse capítulo especificamente eles vão reclamar acerca da comida. Eles estão se lembrando das cebolas, do alho do Egito, e eles estão dizendo: a única coisa que a gente tem de ver todos os dias é esse maná. É uma coisa assim triste, meus irmãos. Eles estavam andando pelo deserto e Deus havia provido um sustento contínuo para eles. Todos os dias eles tinham o maná. Todos os dias. Todos os dias o Senhor enviava o maná. Mas eles estavam reclamando dessa provisão de Deus. E isso é um sinal, uma demonstração da corrupção de seus corações. Eu quero dizer isso para você. Toda vez que adotamos um estilo de vida de murmuração, de ingratidão contra aquilo que Deus está provendo, isso demonstra que nosso coração não está alinhado com o dele. Ou seja, a gratidão é uma revelação de que nós estamos com um coração puro, um coração alinhado com o coração de Deus, um coração vivendo em santidade. E por causa dessa reclamação, Deus simplesmente envia fogo para punir essa rebelião. Aí nós temos novamente Moisés intercedendo por eles. Em Números 11, 10, nós vemos que Moisés ele está realmente entregando os pontos. Ele diz assim: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Ou seja, Moisés ele estava assim carregando esse fardo e isso estava trazendo muita tristeza ao coração dele. Por causa dessa inconstância ou desse constante reclamar do povo, da nação. E aí vai acontecer algo assim estranho, porque Deus ele vai tirar o poder que estava sobre Moisés. Moisés havia sido revestido com um poder especial e ele vai distribuir parte desse poder sobre os 70 anciãos hebreus escolhidos. 2 deles, Eldad e Medad, começam a profetizar. Isso é um sinal interessante, é um sinal de que realmente Deus ele vai tirar do Espírito que estava sobre Cristo. Isso é um tipo do que Deus vai fazer no Novo Testamento, tirando do Espírito que estava sobre Cristo e distribuindo sobre todos os povos. Há uma profecia em Joel que fala sobre isso. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E essa é a vontade de Deus, era a vontade de Deus já lá no Antigo Testamento. Mas não da forma como aconteceu aqui, em virtude da reclamação. Quando é que vamos entender que Deus quer nos capacitar ao máximo para o seu trabalho? A unção que estava sobre Moisés representava exatamente essa capacitação máxima para o trabalho. Mas se somos murmuradores, ele acabará fazendo o trabalho que ele queria fazer por meio de nós através de outros. Às vezes ele vai retirar da unção que está sobre nós porque não estamos dispostos a carregar o fardo ou o encargo que a unção traz. Isso é importante que você entenda. Cada vez que você é separado para um trabalho, isso traz junto um encargo, ou seja, traz junto uma responsabilidade. Uma unção de Deus sobre a vida de alguém, ela é carregada com a responsabilidade por essa unção. Muita gente é irresponsável com a unção que ele recebe da parte de Deus. Eu quero entender que Deus vai cobrar de você a unção que ele colocou sobre os seus ombros no final das contas. Ok? Por causa da murmuração, Deus vai enviar um imenso bando de codornizes sobre o acampamento. E aí o povo vai derrubar essas codornizes e vão matá-las para comê-las. Mas o que vai acontecer é que a carne dessas codornizes vai trazer ao mesmo tempo uma praga sobre o povo de Israel. O Salmo 106, 15 diz: então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível.
Não é isso, minha gente, que acontece quando rejeitamos o melhor de Deus e queremos do nosso jeito em vez do jeito de Deus? Será que isso já não se tornou um princípio? Que quando escolhemos o nosso jeito em vez do dele, acabamos sofrendo, né, por causa disso? Ou seja, toda vez que rejeitamos o jeito de Deus e adotamos o nosso jeito, isso vai trazer dores, isso vai trazer uma praga sobre a nossa vida. É importante que entendamos que o jeito de Deus é sempre o melhor. Mas veja bem, minha gente, isso não é o fim da história. Nós vamos ver mais reclamação ainda. E dessa vez a reclamação estará na vida de Arão e de Miriam. E eles vão criticar Moisés por causa da esposa de Moisés, que não era uma mulher hebreia. Nós sabemos que Moisés ele casou-se com uma midianita, né, com a filha de Jetro, né? O comentário indigno a respeito da esposa de Moisés, né, não era somente sobre o casamento de Moisés, mas também sobre a liderança de Moisés, né? Eles criticam não só o casamento, mas também criticam a liderança de Moisés. E por causa desse pecado, né, eles vão sofrer consequências sérias, né? Isso está no Salmo 105, verso 15. Não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Em outras palavras, respeite a liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Se Deus levantou alguém que é um líder sobre a sua vida, um líder espiritual sobre a sua vida, não toque nessa liderança, não desonre essa liderança. Deus vai exortar, né, a Miriam, a líder, de uma forma bem severa. Repentinamente ela é atacada por lepra, e aí Arão vai pedir perdão e vai clamar a Moisés, pedindo que Moisés rogue a Deus por ela. E Moisés o faz, e depois então de 7 dias Miriam é restaurada a comunhão e a saúde. E aí eu quero fazer essa lembrança para você. A rebelião, minha gente, é como uma lepra. Ela algo assim, ele tem um vírus, né, que transmite, né, essa doença de pessoa para pessoa, né? Isso significa que se você está sendo cercado por pessoas murmuradoras e pessoas com um coração rebelde, saia de perto, fuja delas, porque senão isso vai contaminar você. O espírito crítico de uma pessoa, né, contra a liderança rapidamente se espalha e começa a minar o ambiente, começa a minar as pessoas que não tinham nada a ver com isso, pessoas muito boas, pessoas de um caráter muito íntegro, mas às vezes acabam sendo contaminadas pela murmuração. Então, se você está perto de alguém que é um murmurador, fuja dele, porque uma vez que você é contagiado pelo vírus da murmuração e da crítica, isso, né, dificilmente vai sair da sua vida, né, a não ser que você entenda isso com muita clareza, né? A rebelião e a murmuração sempre causará podridão espiritual na alma das pessoas. Então, não se deixe ser contaminado pela murmuração, né? Não se deixe ser contaminado pela rebelião. Eu quero, né, fazer essa observação. Isso está em Hebreus, né? Hebreus 12, 15, é um texto do Novo Testamento falando sobre isso e mostrando como que a gente tem que tomar cuidado, né? Hebreus 12 e 15. Ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então esse texto está dizendo, né, exatamente isso, que a rebelião e a crítica, né, normalmente frutos de uma raiz de amargura, elas vão trazer muita amargura para a vida das pessoas, né? Aliás, uma contaminação para a vida de muitas pessoas que estão aí ao redor do murmurador, né, e do amargurado, né? E aí, então vamos ler esses textos aí de Hebreus capítulo 3, versos 7 a 13. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram, me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso,
não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Eu quero, minha gente, terminar esse tempo orando por você, especialmente se você tem sido, de algum modo, afetado pela crítica, pela amargura ou pela rebelião. Eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor e dissesse: Deus, eu não quero isso na minha vida. E dissesse: Senhor, me perdoe. E dissesse: Senhor, a partir de hoje eu decido ser uma pessoa que vou honrar a minha liderança, vou honrar o Senhor, vou honrar a autoridade que emana do Senhor na vida da minha liderança e vou me guardar de toda crítica e vou me guardar de toda amargura. Vamos orar? Senhor, eu estou na Tua presença, porque estamos aqui tratando de um assunto tão sério. E, Senhor, hoje eu oro pelo Seu povo, oro, Deus, pela Sua igreja, porque, Senhor, é fácil vermos o quanto a amargura, a rebelião e a crítica, ó Deus, tem afetado a Sua igreja ao longo dos anos, ao longo, ó Deus, dos séculos mesmo. Senhor, isso aqui na história do povo de Israel, um exemplo que nós devemos tomar para nós hoje, de que o Senhor não tolera isso e de que o Senhor vai tratar isso com muita seriedade. Então, Pai, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor esteja sondando os nossos corações, vê se há em nós alguma amargura, alguma crítica, algum sentimento de rebelião contra aqueles que o Senhor colocou acima de nós como líderes. E faz-nos, ó Deus, amar esses nossos líderes e honrá-los e respeitá-los e proteger a imagem deles e nada falar contra a sua liderança. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, perdoa-nos, Pai, por isso. Ajuda-nos a olhar com os teus olhos, Pai, para aqueles que estão acima de nós. Ajuda-nos a amá-los, a honrá-los, a servi-los, a protegê-los. Pai, é o que eu peço no nome precioso de Jesus, a fim, ó Deus, que possamos de fato experimentar a plena vida que vem da parte do Senhor. Deus, é isso que eu peço, e perdoa-nos, Pai, todas as nossas falhas nessa área. Livra-nos de toda a maldição que tem vindo contra nós, Pai. Muitas vezes estamos sendo impedidos de experimentar as mais profundas bênçãos por causa da atitude do nosso coração em relação aos nossos líderes. Senhor, nos faz compreender que isso não é bom. E assim, Pai, livra-nos disso e dá-nos um tempo, Senhor, de unidade, um tempo de honra. Ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.